Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre impedimento e suspeição do juiz. Nossa convidada é a advogada Juliana Pereira, professora de Direito Processual Civil. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço. Diga uma coisa, como é que o direito entrou na sua vida, né? Cada convidado tem sempre uma história muito pessoal, né? Ou foi no cinema, viu um filme, ou foi por causa do movimento estudantil, dos movimentos sociais. No seu caso, era o quê? Tinha advogado na família? Na verdade, não. Eu fui a primeira advogada da minha família. A minha família atuava em outra área. Mas quando eu estava no colegial, então eu fui fazer um complemento, né, num curso técnico de administração de empresas. E aí, dentro desse curso técnico, tinha a matéria de direito que era ministrada por um professor advogado. E aí eu já comecei a me interessar, enchia o professor de perguntas, né, e foi nesse momento que eu optei por fazer o vestibular para direito. E na faculdade, como é que foi o seu relacionamento com os professores, no sentido de se aprofundar ainda mais no direito? Bom, quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu me lembro que eu não sabia nem diferenciar muito bem o direito penal, por exemplo, do direito civil. Mas já no primeiro ano, lá nos estudos da introdução ao direito, né, aí eu já comecei a me inteirar sobre as matérias, aí eu comecei a entender a estrutura do direito e, neste momento, eu já comecei a conversar muito com os professores, a me inteirar dos assuntos, e aí já logo no primeiro semestre eu já conseguia aí diferenciar as matérias de direito civil, direito penal, dentre outras matérias aí que nós temos no direito. Houve alguém decisivo, uma professora, um professor que tiveram um papel fundamental para sedimentar essa escolha que a senhora estava fazendo? Sim. Na verdade, eu me lembro que tinha uma professora, que é a professora doutora Débora Brandão, que era uma das minhas professoras de Direito Civil, especificamente ela ministrava Direito de Família. Então, já naquele momento, eu já comecei a me espelhar nela. Inclusive, foi aí quando já começou a surgir a minha ideia também de ser professora, né? Então, eu estudei, na verdade, meu objetivo era ser advogada, então eu não tinha a intenção de ir para a área pública, né? Então, eu estudei para ser advogada e já tinha a ideia de também ser professora, então foi a professora que eu acabei me espelhando, né? E a atuação da senhora como advogada? Na verdade, assim que eu me formei, né, aos 22 anos, eu já comecei a atuar como advogada e é quando você começa a atuar que, na verdade, você vai aprender, né? Aqueles 5 anos foi só uma introdução. E aí que você percebe que você tem que se dedicar, estudar para ser um bom profissional. E aí eu já, ao me formar, eu já comecei a trabalhar em um escritório de advocacia e já comecei a atuar na área civil, né? Então, foi mais ou menos assim que eu escolhi. Né? Quais são os casos mais comuns na sua rotina como advogada? Atualmente, na minha rotina hoje como advogada, os casos mais comuns são análise de contratos e, eventualmente, embates, quando há realmente um litígio, quando não há solução extrajudicial. Então, eu atuo nessa área civil, principalmente na área contratual. Essa questão de contrato é delicada também, né? Porque tem que ser um trabalho minucioso, às vezes tem uma cláusula ou outra lá que não fica muito clara. Exatamente. A questão contratual, ela no dia a dia, né? Até nós, quando consumidores, vamos celebrar, às vezes, um contrato de consumo, então, às vezes, a cláusula ela está escrita de uma forma, só que, na verdade, as partes, elas contrataram de outra forma. Então, tem um problema da interpretação, o que é combinado para aquilo que é passado no papel, né? Então, realmente é uma área bem minuciosa, que demanda bastante detalhe e bastante estudo, né? Mas, além disso, a senhora também tem a atuação como professora, né? Se especializou em outras 2 áreas. Me fale sobre essa sua rotina com os estudantes. Que tipo de angústia a senhora percebe neles atualmente? Bom, eu como professora de universidades e também da área de concursos públicos, que é uma área hoje super concorrida, né? Eu acho que a primeira maior dificuldade, se nós pensarmos no estudante do direito, é realmente ele aprender a estudar, né? Aprender, porque cada aluno tem a sua peculiaridade, né? Da forma que ele prefere estudar.
uns precisam ler, outros escrever, e eu acho que depois que o aluno ele identifica qual é a melhor forma para ele, pessoalmente, como estudar, é aí que o aluno começa a se desenvolver. Então, eu percebo que hoje a primeira angústia é o aluno se dedicar ao ponto dele entender como ele deve estudar. E aí, depois, o aluno costuma deslanchar. A senhora nota, ainda tem muito brilho no olhar dos estudantes hoje em dia, em relação ao direito, ao futuro do direito? O que a senhora pode contar para a gente? Olha, eu percebo assim nos jovens, sim, ainda muito brilho nos olhos com relação ao direito, e eu percebo que a cada dia os advogados, eles também estão adotando aí uma nova postura, que é aquela postura do advogado realmente comprometido, aquele advogado estudioso, porque para ter sucesso na profissão, seja qualquer profissão que a gente escolhe, para ter sucesso a gente precisa se dedicar. E com a advocacia não é diferente. Então, eu vejo que hoje os advogados, eles têm percebido que eles precisam dedicar um tempo do trabalho para o estudo. E o profissional do direito tem a cada dia se especializado e a cada dia aí o nosso mercado, até com a era digital, ele também está se ampliando nesse sentido. A senhora veio tratar de um tema durante a semana, né, impedimento e suspeição de juiz, e eu queria saber se ele também é motivo de controvérsia, não só entre os profissionais, mas também em sala de aula. Como é que a senhora avalia essa discussão? É um tema bem atual, né? E é um tema, assim, que ele sai só dessa esfera técnica, né? Então, a própria população, ela começa a se interessar com esse tema de impedimento e suspeição, tendo em vista que, até com a era digital, como eu acabei de falar, então os casos passaram, a população passou a ter muito mais acesso, né, aos casos que, na verdade, em que pese os processos sejam públicos, enquanto nós não tínhamos essa questão de internet, né, poucas pessoas tinham acesso. Então, conforme isso foi ampliando, então esse se tornou um assunto bem interessante, porque nós precisamos, então, é uma garantia essencial do devido processo legal, que ele seja julgado por um juiz imparcial, né? Então, um juiz de direito, em que pese ele seja uma pessoa, ele tem as suas convicções pessoais, no momento do julgamento ele tem que se afastar totalmente dessas convicções pessoais para fazer um julgamento imparcial. Professora, vamos ao nosso primeiro intervalo? Vamos lá. Perfeito, daqui a pouquinho a gente volta com mais Saber Direito Debate. A gente já volta, até já. O Saber Direito Debate está de volta hoje com a advogada Juliana Pereira, professora de Direito Processual Civil. Professora, durante a semana a senhora aplicou esse curso aqui na TV Justiça, né, sobre impedimento e suspeição do juiz. E aí eu pergunto, qual foi o seu propósito com esse curso? A quem esse curso se destina? Em quem a senhora pensou? Veja, esse curso ele é destinado tanto para as pessoas que, mesmo que não seja da área do direito, mas todos nós, como cidadãos, nós também temos interesse aí em conhecer, né, os julgamentos judiciais, em conhecer um pouquinho do processo, né, porque todo mundo, em algum momento, né, da vida, às vezes, vai ter acesso ou vai se encontrar aí com um processo judicial. Então, é um tema tanto direcionado para a população, mas também para aqueles estudantes de direito e para aquelas pessoas que estão estudando para concurso público, que é um tema muito recorrente nas provas de concurso público. Vamos lá, então. O que diferencia impedimento de suspeição? Na verdade, ambas são hipóteses em que poderão gerar a parcialidade do juiz no processo, que é o que não pode ocorrer. A diferença é que as hipóteses de impedimento, elas são muito mais graves, são hipóteses objetivas, e o juiz, neste caso, deverá ser afastado. Já as hipóteses de suspeição são hipóteses subjetivas, que admitem prova em contrário. Então, neste caso, o juiz poderá ou não estar parcial para julgar aquele processo. Laços familiares também são levados em conta nessas decisões de suspeição e impedimento? São levados em conta. Então, quando eu tenho um parentesco, né, do juiz, com o cônjuge, com a parte, ou com um parente, aí a gente fala aqui em colateral até terceiro grau,
se esse parente do juiz for parte, obviamente esse juiz deverá ser afastado. Mas a gente tem laços que não são de parentesco, como, por exemplo, um padrinho. Então, veja, o padrinho, ele não tem um vínculo direto, mas ele tem um vínculo indireto. E aí, nesses casos em que eu tenho vínculo indireto, são os casos que nós tratamos de suspeição. Que fatos normalmente caracterizam o impedimento de um juiz? O impedimento do juiz poderá ocorrer, por exemplo, quando o próprio juiz for parte na causa. Então, se o juiz, por exemplo, demandar numa ação de direito do consumidor, então o juiz também ele poderá sofrer aí algum problema de ordem pessoal no seu dia a dia. Então, obviamente, se ele demandar, se ele for parte, como, por exemplo, o autor no processo, ele estará impedido. Isso sempre foi assim? O novo CPC mudou as possibilidades de impedimento do juiz? Na verdade, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe as mesmas hipóteses, né, de impedimento e suspeição do CPC de 73, ele ampliou algumas hipóteses e ele acabou especificando o tema. E uma das novidades do novo Código de Processo Civil é que a hipótese em que o juiz for herdeiro, donatário ou empregador de uma das partes era a hipótese de suspeição. E aí o legislador, no novo CPC, ele tirou essa hipótese de suspeição e atribuiu ela corretamente dentre as hipóteses de impedimento, que são aquelas hipóteses mais graves. Que postura deve adotar um juiz declarado impedido? Veja, se o juiz está impedido, ele está totalmente proibido de atuar no processo. Então, esse juiz, ele deverá de ofício, o que significa de ofício? É independentemente de requerimento das partes, de qualquer pessoa que seja no processo, ele deverá de ofício se declarar impedido e esse processo será encaminhado para o substituto legal do juiz. Agora, se ele assim não o fizer, aí o interessado poderá arguir através de um incidente que nós chamamos de arguição de impedimento e suspeição. O que fazer se uma decisão de um juiz impedido transitar em julgado? Veja, se um processo for transitar em julgado com uma decisão de um juiz impedido, que é uma causa que nós falamos que é gravíssima, é uma nulidade que não é sanada, então, nesse caso, o interessado poderá até entrar com uma ação rescisória. Então, essa ação vai rescindir aquela decisão judicial transitada em julgada, proferida por um juiz impedido. A senhora falou do juiz ser padrinho de alguém ligado à causa, enfim, até se o juiz, por exemplo, é amigo do advogado de uma das partes, isso já basta para a suspeição? Na verdade, a amizade ou inimizade, ela é causa de suspeição, porque é uma hipótese subjetiva, como eu falei. Só que a lei exige que essa amizade seja uma amizade íntima. Então, não é qualquer contato do juiz que poderá gerar a suspeição. Então, um dos exemplos aqui, até que eu comentei, no caso, se o juiz é padrinho, por exemplo, né, de alguém, do filho de uma pessoa, e essa pessoa for parte, esse juiz poderá estar suspeito para julgar aquela causa. A terminologia é sempre um momento muito divertido aqui no nosso programa, porque a gente permite falar de coisas que o cidadão comum normalmente nem faz ideia do que se trata, né? E a gente sempre separa alguns termos aqui, e eu separei um, que é o de subministrar meios para atender às despesas do litígio. Uma lindeza isso, né? Que bicho é esse, professora? Olha só, é um termo que, inclusive nas aulas, mesmo do estudante do direito, às vezes ele fica na dúvida do que seria, né, subministrar meios. Então, na verdade, todo processo, todo aquele que demandar em juízo, ele tem que pagar custas. Aquele que não pode pagar as custas do processo, o próprio Estado, ele traz as hipóteses em que a pessoa poderá ser beneficiário da justiça gratuita. Então, veja, mesmo que o juiz entenda que ele queira ajudar uma pessoa, então, e pagar as custas desse processo para alguém, então, subministrar meios, seria o juiz financiar o processo, ele pagar as custas do processo, seja total ou seja, por exemplo, pagar custas de uma perícia. Então, se o juiz subministrar meios, que é pagar custas, esse juiz, ele não poderá efetuar o julgamento desse processo, porque ele poderá estar suspeito de efetuar esse julgamento. Para encerrar o bloco, professora, o juiz pode se declarar suspeito, né? Pode. Mas ele também deve dizer os motivos?
Na verdade, a própria lei diz o seguinte, que o juiz poderá se declarar suspeito por motivo de foro íntimo e não haverá necessidade dele declarar suas razões. De forma alguma? De forma alguma. Então, o CPC ele fala, olha, não precisa declarar as suas razões. E isso o juiz poderá fazer em forma de sigilo, e aí essa questão ela é regulamentada pela legislação que trata das questões dos juízes, que nós chamamos de LOMAN. Mas também abre brecha para muita controvérsia, ou não? Na verdade... O íntimo não é tão discutido, né? Na verdade, o juiz ele não vai poder se utilizar, né, dessa razão para se afastar do julgamento de todo e qualquer processo. Então, o juiz ele vai fazer isso, né, com cuidado. Veja que é uma exceção, na verdade, né, em que o juiz, em determinada causa, então, mas é algo especial, ele poderá se declarar suspeito por motivo de foro íntimo. E aí, lembrando, né, que o juiz ele tem as suas atividades aí fiscalizadas, né, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, realmente serão hipóteses bem específicas que o juiz vai se utilizar desse inciso. Tá certo. Vamos ao nosso segundo intervalo, professora? Vamos lá. É isso. Vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão muito interessante. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. A nossa convidada é a advogada Juliana Pereira, professora de Direito Processual Civil. E agora, o terceiro bloco, a gente fala dos livros que a nossa convidada trouxe. Estamos aqui com o Manual de Direito Processual Civil de Cássio Scarpinella Bueno. O que é que se pode falar a respeito desse livro, professora? Bom, esse livro eu aconselho para aqueles que estão começando aí o seu estudo do direito. Então, ele é um manual, né, genérico sobre todo o direito processual civil. Então, ele vai trabalhar, sim, o tema do nosso curso, impedimento e suspeição, mas ele é um manual indicado para aqueles estudantes do direito que estão começando, e aí ele pode ter uma visão geral do direito processual civil. Para iniciantes mesmo, isso aqui. Exatamente. Recomendado. A senhora também trouxe aqui, de Fred Didier Júnior, Curso de Direito Processual Civil. O curso do professor Fred, ele é dividido em 3 volumes, né? Esse volume 1 é um volume que nós tratamos esse tema, impedimento e suspeição, né, do nosso curso, e ele já é indicado para aquele estudante do direito que já quer se aprofundar um pouco mais. Então, é uma doutrina um pouco mais específica, em que ele vai trabalhar todos os temas do livro do professor Cássio, mas com um pouco mais de profundidade. Teoria da cognição judicial, mais uma boa para a terminologia isso aqui, né, professora? Sim, então ele tem realmente uma parte bem teórica, né, sobre o direito processual civil, e ele vai atender mais especificamente aquele estudante que quer se aprofundar nos temas de direito processual civil. Agora, um tijolaço aqui. Código de Processo Civil comentado, de Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri. Perfeito. Este código, eu considero pessoalmente, acho que o melhor código de processo civil que nós temos comentado, né, hoje. Então, o curso do professor Neri e da professora Rosa Maria é um excelente código, né? Ele já o era antes do novo CPC e ele continua aí com esse trabalho de trazer tanto a parte teórica quanto jurisprudência sobre os casos que nós estudamos. Então, é claro que é um livro que eu indico para todo estudante de direito, para os advogados, né, para quem está estudando para concurso público também. E esse Código de Processo Civil também é super indicado para a prática processual do advogado. Então, ele é um livro indispensável aí na biblioteca do advogado. Tem algumas questões que a gente não conseguiu tratar no bloco anterior, está relacionado, o estudo está relacionado ao tema da sua aula, e eu gostaria até de falar agora, né, sobre os prazos para pedir ou para arguir o impedimento ou a suspeição. A senhora chegou a falar, mas a gente não entrou nesse detalhe. Perfeito. Existe um prazo? Existe. Na verdade, o impedimento que é mais grave é uma matéria de ordem pública. Então, o juiz deve, de ofício, se ele não o fizer, aquele que, a partir do momento que ele ficar sabendo do fato, a lei diz que ele tem o prazo de 15 dias para arguir o impedimento ou a suspeição. Só que, sendo o impedimento matéria de ordem pública, é algo que deve ser declarado a qualquer tempo no processo.
tanto que nós falamos que o processo que transitar em julgado por um juiz impedido, ele poderá ser rescindido. Então, é um vício gravíssimo e impedimento ele deve ser arguido a qualquer tempo. Já a suspeição já são hipóteses subjetivas menos graves do que o impedimento. Então, nas hipóteses de suspeição, o prazo é de 15 dias. E o interessado que não arguir a suspeição no prazo de 15 dias, aí o direito dele vai precluir. Preclusão seria a perda do direito de praticar aquele ato processual. Nesse período, o processo fica suspenso? Na verdade, a lei diz lá no artigo 313 que a partir do momento que for criado o incidente de impedimento e suspeição, o processo será suspenso. E aí esse incidente vai ser encaminhado para o tribunal para o julgamento. E aí, quando o tribunal recebe o incidente, ele vai primeiro declarar se vai continuar suspenso ou se o processo poderá voltar a tramitar. Mas, regra geral, a partir do momento que ocorrer o incidente, o processo deverá ser suspenso, até mesmo porque, se realmente for declarado posteriormente, todos aqueles atos processuais realizados pelo juiz impedido ou suspeito serão declarados nulos. A senhora falou aqui que um juiz, evidentemente, ele tem as suas convicções pessoais, ele não é um poste, ele é um ser humano, evidentemente, Sim. não é alguém frio, né? Mas que deve-se deixar isso de lado para poder fazer um julgamento tranquilo, enfim. E tem também aquela corrente que diz que o juiz só deve se manifestar nos autos, né? Tem toda essa questão hoje em dia. Como é que se anda no fio da navalha e como é que consegue se atender a todos os lados, né? É uma posição delicada do juiz hoje em dia, né? Na verdade, o juiz de direito, ele sabe que quando ele está nesse cargo, ele deve se afastar de todas as suas convicções pessoais, sejam religiosas, sejam filosóficas. Claro que, como você mesmo disse, o juiz é um ser humano, né? Só que, a partir do momento que ele tem essa atribuição, ele não está mais atuando em seu nome. Ele está atuando em nome do Estado. Então, cabe ao Poder Judiciário, em nome do Estado, a prestação jurisdicional. E essa prestação jurisdicional, ela deve ser imparcial. Então, o juiz de direito, em que pese ele seja uma pessoa, ele tem essas convicções pessoais, religiosas, filosóficas, no momento do julgamento, ele não deve, em momento algum, deixar que essas convicções tenham interferência no julgamento, e por isso mesmo nós temos o código que fala quais são as hipóteses de impedimento e suspeição, porque se o juiz verificar que num caso concreto ele poderá ter algum tipo de interesse e ele não conseguir ser imparcial, ele deverá ser afastado. No seu curso, a senhora também falou sobre os auxiliares da justiça. Conta para a gente também sobre a importância deles, o que eles representam, quem são eles. Bom, o juiz de direito ele não consegue conduzir o processo sozinho. Então, ele tem os seus auxiliares, né, que ajudam na condução do processo, que a gente chama de auxiliares da justiça. Um dos mais importantes, que fica sempre ao lado do juiz, nós falamos que é o escrivão ou o chefe de secretaria, que a eles têm a incumbência de redigir os atos processuais aí ao lado do juiz. E essas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, elas também poderão ser aplicadas para o auxiliar da justiça. Então, se o auxiliar da justiça ele se enquadrar em uma dessas hipóteses, ele também poderá ser impedido ou suspeito de atuar naquele processo. Professora, eu queria agradecer pelo seu tempo, pelos esclarecimentos que a senhora deu aqui, pela contribuição com o nosso programa. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a apresentação e a participação aqui no programa, foi muito legal. Tá certo, professora. O Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.